Oi, meus amores, como é que vocês estão? Tudo bem? Eu espero que vocês estejam bem, todo mundo aí, família, esteja tudo tranquilo. Estou morrendo de saudade de vocês, saudade mesmo, saudade de cada um de vocês, do carinho de estar com vocês. Se preparem, porque quando a gente voltar eu vou agarrar e beijar cada um de vocês, porque realmente eu tô com muita saudade do nosso contato, do nosso convívio em sala de aula. É, Enquanto isso não acontece, a gente vai se adaptando com a realidade de hoje. O que temos para hoje é essa sala de aula online, né, à distância. Eu sempre digo que a gente tem que aproveitar os momentos ruins para tirar coisas boas, porque é para isso que servem os momentos ruins, para nos ensinar coisas. Então, que a gente transforme isso em algo positivo. Então, é uma experiência nova, tanto para mim quanto para vocês. Então, que seja um momento de vocês exercitarem esse novo estilo de estudar, um estilo à distância, em que vocês vão precisar ter mais autonomia, porque vai depender mais de vocês do que de mim. Não vai ter a tia Márcia lá para ficar, faz o dever, vira para frente, para de falar, tem exercício, faz esse exercício. Então eu preciso que vocês façam isso. Vocês tenham hoje um horário mais livre, não tem aquele rigor de ter que ir todas as manhãs para a escola, mas eu preciso que vocês tenham disciplina. Então estudem, reservem um momento, vocês vão assistir a aula, a videoaula, pega o teu livro, lê aquele conteúdo daquele módulo, faz as marcações, lá como eu sempre faço com vocês, com marca-texto, caneta colorida, com as partes que vocês acharam mais importantes, faz a anotação no caderno também, um resumo do que você acha importante, faz o exercício, tá, gente? Façam os exercícios. Tiverem dúvidas, entrem em contato comigo, a gente está aí para poder estar tirando as dúvidas de vocês. E é algo novo também para mim, porque eu jamais imaginava que eu ia estar nessa situação de estar aqui, ó, numa tela falando com vocês. Quando isso acabar, eu vou virar YouTube, eu vou criar um canal no YouTube, vocês me aguardem. Brincadeira, quero isso não. Mas vou estar dando o máximo de mim para que isso saia da melhor maneira possível. Então, é isso, conto com vocês, estou aqui para vocês também. Segue aí a aula, depois eu volto. Revolução Industrial, módulos 4 e 5. Revolução Industrial, módulos 4 e 5. Na última aula, nós estudamos sobre as revoluções inglesas. Então, vamos aproveitar esse momento para relembrar as consequências dessas revoluções para a Inglaterra. Essas revoluções acabaram com o absolutismo dentro da Inglaterra, acabaram com os resquícios do feudalismo que ainda existia na Inglaterra, tornou a Inglaterra a líder na rota comercial marítima e também fez com que a Inglaterra se tornasse a maior potência econômica e militar do mundo. Então, esses fatores permitiram que a Inglaterra ficasse mais poderosa e mais rica e permitiram que ela fizesse a próxima mudança, que se trata da Revolução Industrial. Também falamos rapidamente na aula sobre o conceito de revolução, que ele pode acontecer por uma guerra, quando há um conflito que vai gerar uma mudança, ou simplesmente acontece uma mudança sem esse confronto, sem uma guerra necessariamente. No caso da Revolução Industrial, ela vai ser um conjunto de mudanças, ela não vai ser originária de uma guerra, mas de simples mudanças na forma de produzir as coisas. Vai acontecer primeiro na Inglaterra e depois vai se espalhar em toda a Europa nos séculos 18 e 19. A principal particularidade dessa revolução foi a substituição do trabalho artesanal pelo assalariado e com o uso de máquinas. O que eu quero dizer com isso? A principal característica da Revolução Industrial é a mudança na forma de produzir. A gente tinha, num primeiro momento, a forma artesanal. O que significa isso? Produzir algo de forma artesanal é quando você produz manualmente, com as suas próprias mãos, sem ajuda de máquinas.
Então, o artesanato propriamente dito que a gente ouve falar hoje se chama assim porque ele é feito manualmente. Uma coisa que é muito famosa hoje em dia, que caiu na moda, é, por exemplo, o hambúrguer artesanal. Tá? A febre de hambúrguer artesanal. Por que a gente chama ele de artesanal? Porque não é um pão comprado pronto, uma carne comprada pronta, mas sim um pão que o produtor vai fazer com suas próprias mãos, uma carne que ele vai misturar os tipos de carne para fazer aquela carne de hambúrguer. Por isso que a gente chama ele de artesanal. Ele não é os materiais comprados prontos, mas é feito cada uma dessas partes, ou a maioria dessas partes. Então, num primeiro momento, os produtos artesanais são aqueles feitos totalmente à mão. Então vamos pensar num sapato. Então o sapateiro ia lá, comprava os materiais, ele mesmo cortava com as suas próprias mãos, cortava o couro, ele costurava à mão. Então todo esse trabalho era artesanal. Com o passar do tempo, a gente teve a transferência desse trabalho artesanal para manufatura. Ou seja, o que significa isso? O trabalho continua sendo artesanal, continua sendo feito com as mãos, mas agora ele é feito numa oficina, ele não é mais feito no quintal da casa, lá pelo sapateiro. Agora existe uma oficina com vários sapateiros que estarão produzindo vários sapatos, mas ainda de uma forma manual, de uma forma artesanal. Tudo isso já existia. Agora a Revolução Industrial vai trazer a presença das indústrias. O que é isso? É produzir com o uso de máquinas. Então esse mesmo sapato que era produzido com as mãos, agora ele vai ser produzido com a ajuda de máquinas. Não é o ser humano, ele não vai fazer a maior parte da produção. Quem vai fazer são as máquinas. O ser humano vai controlar essas máquinas. Então, por exemplo, vai ter uma máquina para cortar o couro, vai ter uma outra máquina para costurar o couro. Então, assim, imaginem que esse processo com as máquinas vai trazer mais produtividade, mais agilidade. Então, imagina, uma pessoa que vai fazer um sapato leva, sei lá, 2 dias para produzir um sapato. Com uma máquina você consegue produzir 100 sapatos por dia. Então, olha a diferença. Um sapato em 2 dias, 100 em um dia. Então, assim, as máquinas vão ajudar a acelerar a produção desses materiais. Por isso que a gente diz, né, que a grande particularidade dessa revolução é mudar a forma de trabalho, né, e o meio de trabalhar, que agora são com as máquinas. Mas por que na Inglaterra primeiro? Mas por que a Inglaterra primeiro? Como a gente viu, a Inglaterra tinha acúmulo de capital. A Inglaterra estava poderosíssima, riquíssima, graças a tudo que aconteceu nas revoluções inglesas. Além disso, ela tinha uma burguesia capitalista, uma burguesia com dinheiro e disposta a investir nessas novas máquinas e nessa indústria que estava nascendo. Além disso, tinha uma grande quantidade de mão de obra disponível. O que significa? Gente para trabalhar. E da onde sai esse povo todo disposto a trabalhar? Nesse período, no final das revoluções inglesas, a Inglaterra passava por um momento em que ela precisava de terras, de campos para produzir. A Inglaterra sempre foi muito conhecida pela produção de tecidos. Ela produzia os melhores tecidos, né, para a Europa. Então, o que é preciso para fazer um tecido? É preciso de algodão e de lã. O algodão você planta. A lã, de onde eu tiro a lã? Da ovelhinha. Então eu preciso de ter mais terras para plantar o algodão, para criar essas ovelhinhas, para depois pegar essa lã. Então, como eu tinha dito, essas pessoas ricas, esses, como a gente pode chamar, esses burgueses ricos que produziam a lã, produziam o algodão, eles precisavam de mais terreno, mais área para poder tanto plantar o algodão quanto cultivar as ovelhas. Então elas vão até o rei, essas pessoas vão até o rei e pedem para o rei: rei, a gente está precisando de umas terras para produzir mais, para enriquecer mais. O que o rei faz? Pegam as terras onde tinham os camponeses que moravam ali, que plantavam, tinha uma terrinha para plantar, e simplesmente expulsa essas pessoas e dá essas terras
para essas pessoas que estavam pedindo, essas pessoas ricas que estavam pedindo. Então ele cerca essas terras para impedir que os camponeses voltem e dá para esses grandes proprietários. E aí essa política é chamada de cercamento, porque ele expulsa e cerca as terras. E aí essas pessoas que foram expulsas, esses camponeses que não têm aonde cair morto, vão para onde? Vão para as cidades, não têm emprego, vão trabalhar onde? Nas fábricas. São eles a mão de obra disponível. Além disso, a Inglaterra tinha grandes reservas de minérios de ferro e de carvão. Tá, e daí? Para que serve isso? O ferro serve para fabricar as máquinas, né? As máquinas eram feitas de ferro. E o carvão servia como combustível dessas máquinas. Lembrando a vocês, não há eletricidade nesse momento ainda, não há petróleo, gasolina. Então, como é que as máquinas vão se movimentar? Pela queima do carvão. Era assim que elas se movimentavam. Então, a Inglaterra tinha grandes reservas desses minérios. E atenção ao oitavo ano. A Inglaterra só consegue ser a primeira a fazer a Revolução Industrial porque ela tem todos esses elementos ao mesmo tempo, tá? Não adiantava nada ela ter acúmulo de capital se ela não tivesse uma burguesia que estava disposta a investir, se ela não tivesse mão de obra disponível, tá? Por exemplo, nesse mesmo período, o Brasil também tinha grandes reservas de minérios de ferro e de carvão. Mas por que então o Brasil não conseguiu fazer uma revolução industrial nesse momento? Porque não tinha os outros itens, não tinha dinheiro, não tinha burguesia disposta a investir, não tinha mão de obra, tá? Então, a Inglaterra só consegue isso porque ela tem todos esses elementos. E o que muda com essa revolução? O surgimento das fábricas, né? A invenção das máquinas, que são movidas pela queima do carvão, a mudança no estilo de vida da sociedade, porque agora é o tempo que rege a vida. Com certeza vocês já ouviram aquela expressão, eu tô perdendo tempo. Hoje a gente vive uma vida muito corrida, tudo está marcado pelo tempo, a gente tem hora para tudo e parece que 24 horas não são suficientes. Essa ideia do tempo regendo as nossas vidas, ela vem justamente desse período da Revolução Industrial, porque as máquinas produzem muito e muito rápido. Então a gente tem que acompanhar o movimento das máquinas, né? Acompanhar o tempo dessas máquinas. Então tudo começa a ser muito acelerado. Surgimento de uma nova classe social, que são os trabalhadores das fábricas, chamados operários. Vocês também vão ouvir falar como proletários, tá? São esses trabalhadores das fábricas. A gente vai ter também o aumento da produção, porque as máquinas vão produzir muito mais do que você fazer manualmente. Então eu vou ter mais produtos para poder vender. Vamos ter a divisão do trabalho, porque agora eu opero máquinas. Então muitas das vezes você vai ter um funcionário que antes, no modo artesanal, conhecia todo o processo para fabricar um sapato e agora ele é responsável só por uma área e às vezes ele passa a vida toda só trabalhando naquela função e não consegue fazer ideia de como é produzir aquele produto na sua totalidade. E a divisão internacional do trabalho, onde os países ricos vendem produtos industrializados para os países pobres e esses países pobres fornecem matérias-primas para os países ricos. Como os países pobres não têm condições de investir em máquinas e indústrias, vão comprar os produtos industrializados. Em contrapartida, vão vender a única coisa que eles têm, que é a matéria-prima, para esses países ricos. E a gente vai ter a consolidação do capitalismo. O capitalismo já existe desde o século XI, mas é a partir da Revolução Industrial, século XVIII, que ele vai se consolidar de vez. Tá? Ele vai somente crescer a partir daí. Além disso, nós temos as consequências sociais. A urbanização, porque as indústrias vão ficar nas cidades, não nos campos. Então, as pessoas vão querer morar perto dos seus trabalhos, perto das suas indústrias. Então, isso vai fazer com que haja um aumento da vivência na área urbana. O fortalecimento da burguesia. A burguesia ainda não vai ser... Não é
a toda poderosa, mas aqui ela vai ter grande força para se tornar daqui a pouco aquele burguês safado. O surgimento do proletariado, que é o operário, né, a organização desses operários, a divisão da sociedade em classes, a burguesia e o proletariado. Quem é a burguesia? É o patrão, é o dono das fábricas. E o proletário é o empregado. E a separação entre capital e trabalho. A burguesia é a dona dos meios de produção e o proletário da força de trabalho. Então, o operário ele não tem dinheiro para comprar máquinas numa fábrica. A única coisa que ele tem é a força de trabalho dele, né? E o burguês é dono de tudo. Ele é dono da fábrica, dono das máquinas. A única coisa que ele não tem é a força de trabalho. Agora, sobre o ambiente dessas fábricas. Vamos pensar como é que é o ambiente de uma fábrica nos dias de hoje. Vocês estão vendo aí essa imagem? Eu quero que vocês analisem toda essa imagem. O que a gente está vendo aí que é uma empresa de alimentos, né, de carne, deve ser uma Friboi da vida. E o que vocês estão vendo aí? Como é que tá a roupa desses funcionários? Como é que eles estão se portando? Como é que é o ambiente ao redor? Nós podemos ver que, por exemplo, é bem iluminado, é tudo muito claro, tudo parece ser muito limpo, né? Eles estão uniformizados, higienizados, né? De luva, capacete, tem um tecido protegendo os cabelos, né? Possivelmente para não cair nada contaminando esse alimento. Então, assim, a gente tem um ambiente limpo, bem organizado, né? Aqui a gente tem uma outra imagem, uma empresa de solda, talvez, e aí a gente vê esses funcionários também uniformizados, mas com equipamentos de segurança. Eles estão com umas máscaras, né, para não inalar a fumaça. Tem os protetores de ouvido, porque provavelmente é um lugar de bastante barulho e esse contato direto com barulho por muito tempo pode levar o funcionário à surdez, então tem uma proteção aí. Eles estão com luvas porque trabalha com calor, pode se queimar, então tem todo um cuidado com a segurança desses funcionários. Aqui é uma empresa automobilística, né? Então novamente a questão da segurança, eles estão usando óculos, usando luva, né? Será que essas fábricas lá no período do século XVIII, Revolução Inglesa, Revolução Industrial, era a mesma coisa? Claro que não. Como vocês podem ver aí nessa imagem, não tem uniforme, não tem nenhum equipamento de segurança, estão trabalhando no calor, o lugar é escuro, cheio de fumaça. Então, quais os riscos que esse lugar pode trazer para os funcionários? Então, fogo, eles podem se queimar, inalar essa fumaça, a fumaça pode ser tóxica, pode trazer doenças para eles. O ambiente é escuro, eles podem se machucar, então traz bastante risco. Isso aí já é uma indústria de fabricação de navios. Mesma coisa, sem a menor proteção, calor demais, fumaça. Aqui já parece ser um pouco mais iluminado, mas ainda assim traz bastantes riscos. O que isso nos sinaliza? As condições de trabalho naquele período eram péssimas. O local de trabalho era sem ventilação, sem iluminação adequada, sem higiene. Então o risco de alguém passar mal ali era muito grande, de poder acontecer algum acidente, por exemplo, se está mal iluminado, eu trabalho com uma máquina, se essa máquina for cortante, eu posso cortar a mão, até perder a mão, um dedo. Não havia a menor preocupação com o meio ambiente. Então, por exemplo, a fumaça, como a gente viu nas imagens, ninguém está preocupado se a fumaça vai poluir o ar. Eu trabalho numa indústria de tintas, a gente tinge tinge tecido. Que eu faço com o resto dessa tinta? Joga no rio, joga no mar. Ninguém está preocupado se vai poluir a água, se depois isso vai ser contaminado, a terra não vai poder usar. Eles só paravam para pensar, será que vai contaminar? Quando já estava contaminado. E aí é tarde demais. Então, é a partir da Revolução Industrial que a gente tem um aumento da
precariedade com o meio ambiente, né? Da poluição com o meio ambiente vai surgir. Já existia, mas assim, ela vai ser acentuada com o surgimento das indústrias. Não havia legislação trabalhista, então não havia lei nenhuma que protegesse o empregado. Então, como exemplo que eu dei, o ambiente está mal iluminado, eu acabei cortando, me ferindo na máquina e perdi a mão. O que vai acontecer? Eu vou ser mandada embora, ninguém vai me dar um auxílio, nem para me levar para o hospital eles vão me levar, e além disso, eu não vou conseguir emprego em lugar nenhum, porque você é uma pessoa sem mão, sem a mão, né? Um aleijado. Então, quem é que vai dar trabalho para o aleijado? Era dessa forma, tá, gente? Então, o patrão podia demitir por qualquer pretexto. Então, chegou atrasado, tá demitido. Tá passando mal. Liga pro chefe. Chefe, eu não vou poder ir hoje porque eu tô passando mal. Nem venha, tá demitido. Não havia nada que garantisse o trabalhador. A jornada de trabalho era mais ou menos entre 14 a 16 horas por dia. Então imaginem vocês, comecei a trabalhar às 7 horas da manhã, vou trabalhar até às 10 da noite direto, tá? Isso incluindo domingos e feriados, tá? Não tem folga. Não havia férias, não havia 13º, auxílio-desemprego, auxílio-doença, que são benefícios que os trabalhadores têm hoje em dia, não havia naquele período. Mulheres e crianças trabalhavam e ganhavam menos. Mulheres ganhavam menos porque eram mulheres. E crianças ganhavam menos porque não conseguiam produzir como um adulto, mas trabalhava da mesma forma. Não tinha aquela menor preocupação de, não vou botar a criança ali na máquina porque ela pode se machucar. Não, dane-se. Se machucar, machucou, já era, tá? Mas por que as crianças tinham que trabalhar? Gente, os salários eram miseráveis. Também não tinha uma lei que regulamentasse o salário. Então, o patrão pagava o que quisesse. Geralmente era uma mixaria. Então, o homem já ganhava pouco, a mulher tinha que trabalhar também para ver se aumentava a renda para botar comida dentro de casa. E às vezes não dava, tinha que levar a criança para poder aumentar essa renda. Atrasos e faltas geravam multa aos trabalhadores quando não eram demitidos. O tempo totalmente controlado dentro das fábricas. Então, é controlado a hora do almoço, a hora é a quantidade de vezes que vai no banheiro, tá? Tudo é controlado. E o surgimento das cidades industriais. O que são essas cidades industriais? Começam a surgir bairros, vilas operárias ao redor das indústrias, porque as pessoas queriam morar perto dos seus trabalhos, até para economizar tempo. Então, começaram a surgir essas cidades em volta das indústrias. E as condições de vida ali também eram péssimas, falta de higiene, doenças, era horrível. E aí vai surgir um movimento operário, onde esses funcionários vão começar a se reunir e a reivindicar direitos. O primeiro movimento a gente chama de ludismo, que são chamados de quebradores de máquinas. O que eles faziam? Eles achavam que o inimigo deles, quem fazia eles sofrer, eram as máquinas. Então, o que eles faziam? Eles entravam nos seus locais de trabalho, nas suas indústrias, quebravam as máquinas, saíam quebrando tudo. E aí, o que acontecia? O patrão punia eles. Quando não mandavam embora, descontava do salário deles, né? Até porque eles quebraram patrimônio que não era deles, eram dos patrões. E aí os funcionários começaram a perceber que, na verdade, não eram as máquinas os inimigos deles. Quem era o inimigo desses funcionários? Era o patrão. Então, a gente tem um outro movimento chamado cartismo, que aí sim, eles exigiam direitos trabalhistas, ao invés de quebrar máquinas, já viram que não dá certo. Então, eles vão fazer isso através de greves e passeatas. E com isso, eles vão conquistando direitos. Mas, gente, é uma coisa muito lenta, é bem aos poucos, assim, tem que fazer muita greve, muita passeata para conseguir um direito. E aí eles vão conseguindo direito por direito. Para finalizar, nossa bateria de exercícios, atenção, tá? A gente tem 2 capítulos. Então, livro, página 35 e 36, conceituais 1 e 2 somente. Depois vai contextualizado 2, 3 e 5.
não precisa fazer o aprofundamento. Agora vai para a página 41, 42 e 43. Vocês vão fazer conceituais só o 4 e o 5, contextualizados 1, o 3, o 4 e o 5 e aprofundamento só o número 2. Então, meus amores, tranquilo? Revolução Industrial? Esse conteúdo é tranquilo, é muito gostoso de falar dele, porque ele se aproxima muito da realidade que a gente tem hoje em dia, de falar sobre a questão dos trabalhadores, né, direitos, essas coisas todas. Diquinha da professora Márcia. Procurem no YouTube um filme chamado Tempos Modernos. É um filme que é de 1936. Ele retrata Estados Unidos na década de 30. É um filme em preto e branco e ele tem uma característica de ser cinema mudo, ou seja, não tem fala, tem som, mas assim, os personagens não falam, mais gestos, mímicas. O filme não é chato. Vai na minha, de boa mesmo, eu não ia botar vocês em cilada. O filme é muito legal, é muito interessante, tem umas partes hilárias e ele vai falar sobre esse momento. Embora ele passe nos Estados Unidos, um século depois da Revolução Industrial, ele ainda retrata como é que é essa vivência dentro de uma indústria, dentro de uma fábrica. Então, aproveitem para dar uma... Vocês estão cheios de tempo livre aí, já deve estar de saco cheio de não ter nada para fazer. Então, dica da tia Márcia, joga lá no YouTube, eu vou botar um link em algum lugar daqui, eu vou botar um link desse filme lá no YouTube. É bem legal. Vai na minha, não vou botar vocês em furada não, é bem legal, porque provavelmente eu devo passar um trabalho mais pra frente sobre ele, então aproveita pra já dar uma trabalho valendo ponto, tá? Porque aqui ninguém trabalha de graça não, tá? Então já vão dar uma olhadinha aí, que aí vocês já vão ficar mais habituados com o filme, tá bom, meus amores? Qualquer dúvidas, entre em contato comigo, não vai embora agora não. O que você vai fazer agora? Abre o teu livro, dá uma lida nesse conteúdo, é o módulo 4 e o módulo 5, dá uma lidinha aí, pega o seu marca-texto, sua caneta colorida, vai marcando aquelas partes que você acha mais importantes, dá uma copiada, faz um resumo com as ideias que tem nesse vídeo, faz um resumo aí no seu caderno, se você quiser depois tira a foto, posta no Facebook, Instagram, me marca. Quero ver, é bom que ajuda a matar um pouquinho a saudade de vocês, tá bom? Próximo vídeo eu vou fazer com a correção comentada desses exercícios, tá bom? Então, meus amores, fiquem com Deus, se cuidem e não esqueçam, tá? Beijo!